É tudo culpa minha. Como eu pude deixar isso acontecer? Eu sou o errado. Por que isso está acontecendo comigo de novo? Como psicólogo, é muito comum escutar frases como essas vindo das pessoas que estão iniciando o processo terapêutico comigo. Apesar delas nem sempre chegarem na terapia pelo mesmo motivo, normalmente elas estão tendo essa dificuldade em comum de lidar com esse sentimento, que é a culpa. Isso não tem sido algo exclusivo das pessoas que fazem terapia comigo, é um problema que toda a sociedade e a população vem enfrentando. Essa culpabilização e a responsabilidade em excesso, que tem acabado gerando alguns prejuízos que eu vou explicar um pouco melhor, além de tentar explicar de onde vem e por que que a gente sente culpa e qual maneira a gente pode lidar com ela de forma mais assertiva e também refletir. Será que a gente é tão culpado assim pelas coisas que acontecem? Quando a gente pensa qual o sentido da gente sentir culpa, um sentimento que não é normalmente encontrado em outros animais, por exemplo, o cachorro. Ele pode até fazer aquela cara de culpado, mas ele não sente a culpa que nem a gente. E refletindo sobre isso, Skinner, o criador do behaviorismo radical, ele traz a reflexão, né, pensando de como nós éramos nas épocas de tribos muito pequenas, onde viver sozinho, né, ser excluído da tribo era igual à morte. Então, nós sentimos culpa pelo julgamento alheio favorecer com nós sobrevivêssemos, nós não fôssemos expulsos desse grupo. Já Stephen Hayes, que é um psicólogo contextual, contemporâneo, que também explica muito sobre a ciência do comportamento e dos sentimentos, entende que a culpa ela vem a partir de uma tentativa de controle externo e interno, que de certo modo o ser humano tem. Né? A gente consegue modificar certas coisas no ambiente, porém a gente não consegue definir o que está ou não no nosso controle de forma fácil. Além disso, distinguir o controle externo é o mesmo que o controle interno. A gente consegue modificar as coisas lá fora, mas a gente consegue modificar nossos pensamentos, nossos sentimentos. E para explicar sobre esse fenômeno é muito importante relacionar esses dois termos: a culpa e o controle, ou pelo menos o sentimento de controle. Até porque só faz sentido nós sentirmos culpa por algo à medida que a gente tem algum certo controle, ou seja, dependia da gente aquele resultado ou o que aconteceu naquela situação. E quando a gente tenta olhar de uma maneira mais científica para os nossos comportamentos, a gente percebe que a gente não tem tanto controle deles assim quanto a gente acha. Eles são influenciados por diversos fatores, sejam genéticos, da nossa história de vida, da nossa cultura, que a gente não consegue mudar diretamente, que não diz respeito a gente. Um exemplo para deixar isso bem claro é, por exemplo, uma pessoa que quer jogar beisebol, e que é um esporte muito famoso nos Estados Unidos ou no Japão, por exemplo, mas ela nasceu no Brasil e ela não teve a mesma oportunidade que ela teria se ela tivesse nascido lá fora. Então, que culpa ela tem exatamente de não ser uma jogadora de beisebol? Deu para entender um pouco? E esse exemplo foi só para mostrar como certas coisas a gente não tem um controle direto, a gente é muito influenciado por coisas externas que não dizem a nosso respeito e que vão influenciar diretamente no nosso comportamento, nas nossas decisões, estilos de vida, possibilidades. E apesar da gente conseguir influenciar um pouco, ter certa influência, não controle absoluto, tem muitas coisas do nosso dia a dia, da nossa vida, que a gente não tem nenhum controle. Baixíssima influência. E por não perceber e não conseguir fazer essa diferença, a gente acaba achando que a gente é responsável por aquilo, que depende da gente. Então, se não dá certo, a gente vai se sentir culpado. E as coisas mais comuns das pessoas acharem que têm controle são, por exemplo, os sentimentos das outras pessoas, onde muitas vezes acham que se esforçarem ou se agirem de tal forma ou de outra forma, alguém vai gostar mais ou menos dela. Ou seja, se eu reclamar, a pessoa vai gostar menos de mim. Se eu deixar de reclamar, as pessoas vão gostar mais. Mas quando a gente vê na prática, não é bem assim. Muitas vezes no mundo real a gente vai se deparar em situações onde a gente tenta ser o mais legal, o mais simpático, o mais amigável com uma pessoa que ela pode não gostar da gente pelos motivos pessoais dela. Ou vice-versa, a gente pode às vezes nem se esforçar tanto para agradar e alguém ir super com a nossa cara, né? Gostar muito da gente. Outra coisa que não controlamos, mas costumamos agir como se tivesse ao nosso controle, são os sentimentos. A gente tenta jogar eles para debaixo do tapete, a gente tenta forçar eles de alguma forma, né? Tem que sempre estar feliz, tem que sempre estar disposto. Nunca posso ficar triste, nunca posso ficar desanimado, irritado. E a gente não tem esse controle dos sentimentos. Eles, na verdade, não deveríamos tentar controlar,
porque eles funcionam como uma areia movediça. Quanto mais você se esforça para fugir deles ou para se livrar, mais preso a gente fica, mais intenso esse sentimento vai ficar e provavelmente vai chegar um ponto que a gente não vai mais conseguir controlar. Ou seja, a gente se afundou tanto nessa areia movediça que não tem mais escapatória. O terceiro ponto é um ponto duplo, na verdade, que é tanto o nosso passado como o nosso futuro. Que são duas coisas que a gente sempre está em mente. A gente sempre está tentando, de certo modo, mudar o nosso passado. Seja, como eu disse, tentando ignorar que algo aconteceu, ignorar um sentimento que a gente sentiu, ou às vezes está preso demais lá, pensando o que poderia ter feito diferente, o que poderia ter mudado. Mas a grande verdade é que a gente pode refletir o tanto que quiser sobre o passado, que ele não vai mudar. Ele vai continuar sendo da forma que foi. E a mesma coisa do futuro. A gente pode se planejar, fazer estatísticas, levantamento de dados, analisar todas as possibilidades que podem existir na nossa vida. E a gente não vai prever o futuro da forma perfeita. Imprevistos vão acontecer, dificuldades vão acontecer. E quanto mais a gente tenta, de certo modo, controlar esse futuro, mais difícil vai ser pra gente ir até ele. Pra gente tomar atitudes para chegar nesse futuro. E na minha opinião, um dos que tem afetado mais as pessoas é o controle dos resultados. E por que esse é um dos que mais afeta? Pensa bem assim, se você acha que você tem algum controle sobre o resultado de uma prova, né, se depende só de você estudar, se esforçar, se dedicar, seja lá o que esses gurus da motivação falam, que você vai passar nessa prova, muitas vezes você vai se enganar. Né? Não é simples assim. Não são todas as pessoas dedicadas e inteligentes que passam na prova. O que eu quero dizer com isso? Mantendo esse mesmo exemplo. As pessoas que estudam, que se dedicam, que se preparam para uma prova, não tem garantia que elas vão passar, mas tem a maior probabilidade de passar. Por outro lado, as pessoas que não se preparam e não se dedicam e não estudam, têm a menor probabilidade de passar. Ou seja, isso a gente tem um pouco mais de controle, quanto a gente vai desempenhar, quanto a gente vai se esforçar para ter um bom resultado. Mas o resultado em si não está nas nossas mãos. E isso acaba prejudicando porque nós vamos acabar nos deparando com crenças em situações como essas que acabam nos travando, nos limitando. Por exemplo, uma pessoa que acredita que ela é inteligente e ela escutou a vida inteira que pessoas inteligentes passam no concurso. Para não quebrar essa crença, ela não vai fazer um concurso, ela vai dar algum migué, vai adiar o máximo para não se deparar com esse desafio, essa quebra da uma realidade que para ela era o que era. Ou até o sentido contrário, né? Uma pessoa que sempre escutou a mesma coisa, só pessoas inteligentes passam em concurso público e ela se acha burra. Ela não vai nem tentar. Ou seja, ela até poderia ter potencial, até poderia conseguir passar no concurso público, mas por sempre ter escutado que é burra, ela não vai nem tentar fazer a prova. E isso vai para vários outros âmbitos, por exemplo, uma entrevista de emprego, né? As pessoas costumam se culpar como se eu tivesse mais experiência, se eu tivesse mais calmo, etc, etc. Mas nem sempre é isso. O que você pode controlar é quantas vezes você vai tentar se candidatar ao emprego, se você está disposto a tomar um não e entender o que você errou, o que você pode melhorar para ir mais qualificado, mais preparado para a próxima entrevista. Ou, por exemplo, uma interação de flerte, onde você acha que a pessoa não quis ficar com você ou não se interessou porque você não é bonito, você não é rico, você N coisas, né? Mas nem sempre é isso. Às vezes a pessoa estava comprometida, ela não estava lá para se interessar por ninguém, mesmo que você fosse, né, a pessoa mais agradável e mais bonita do mundo, não ia rolar. Ou seja, a gente não tem controle de várias coisas que envolvem o resultado das nossas tentativas. E o que a gente pode concluir com isso? Que nada importa e que se tudo é um pouco fruto do acaso, eu vou deixar tudo largado. Não, né? Como eu disse, a gente tem que transferir o nosso foco para o nosso desempenho. Porque nesse faz sentido a gente se sentir um pouco mais culpado ou não. O resultado não importa. Ele vai ter muitos fatores que não estão nas nossas mãos que vão influenciar. Mas o nosso desempenho diz mais respeito a gente. Quanto a gente está disposto a se esforçar, mesmo cansado, mesmo chateado, né, fazer algo que a gente não gostaria de estar fazendo. Gastar mais tempo, né, se esforçar para pegar algo que é menos prazeroso, mas que vai trazer um resultado mais interessante a longo prazo. E além disso, entender tudo isso significa que você pode tirar esse peso enorme das suas costas de achar que você é culpado por tudo e redirecionar seus sentimentos, né, para aquilo que realmente faz sentido.
Então, para fechar toda essa analogia, a gente não tem que se livrar 100% da culpa, mas conseguir analisar melhor o que a gente é ou não de fato culpado, o que a gente tem ou não controle, o que diz respeito a gente ou não. E assim é muito mais fácil e muito mais assertivo a gente lidar com esse sentimento. E sempre importante lembrar que errar é humano e não existe mais nada humano do que errar. Então,